Matheus Pedrosa falando, boa noite, falo de Teófilo Otoni. Fico feliz por Leonardo estar usando a base. Já tem muito tempo que não vemos isso nos trazer dinheiro para o clube. E o Jardim, uma das falas dele também, o Antônio, foi de fazer um time jogar futebol. O trabalho dele no Mônaco se destacou muito por isso, né? Por jogadores que ele conseguiu lançar. E ontem a gente viu no time titular Cauã Prats, Murilo Hickman e Kaique Kenji, todos ali iniciando essa partida. Não foi a primeira vez deles, evidentemente. O Hickman acabou completando o seu terceiro jogo já no time de cima. O Kenji, o seu terceiro jogo também. E o Cauã Prats também realizando o seu segundo jogo. Ele que havia estreado na altitude contra o Mushuc Runa. Mas eu queria que você falasse a respeito desse momento e também de como viu a partida de cada um desses três atletas, ô Antônio. Falar em Leonardo Jardim é falar em aproveitamento de base, né? Ele se destacou aí na sua carreira por ser um dos treinadores que mais revelou os jogadores, que mais vendeu os jogadores, né, na Europa. Salvo engano, estava entre os primeiros lugares, se não for o top 3 aí dos treinadores que mais venderam, né, atletas. Trabalhou muito bem com Bernardo Silva, trabalhou muito bem com Lemar, com Mbappé, e não seria diferente aqui no Cruzeiro. Gostei muito da forma que ele tem trabalhado com os jovens, não expõe muitos jovens, acredito até ser um dos motivos de ter escanteado um pouquinho a Sul-Americana, muito embora seja, né, uma questão vexatória, né, e tal. Gostei muito da partida do Cauã Prats, eu acho que ele é um jogador que demonstra maturidade, mesmo não tendo ainda a sua idade ali para demonstrar isso. Murilo Hickman, no começo da partida, eu sempre acho que ele é um pouco mais nervoso, mas depois ele sempre se ajusta ali dentro do sistema do Jardim, então acho que mais uma surpresa grata. Eu gostei dele desde a partida que ele jogou contra o Palestino, se não me engano, foi a primeira partida dele. Kaique Kenji, chovendo molhado, sempre gostei muito do futebol do Kaique Kenji, desde o Sub-20, mas dessas últimas 2 partidas que ele tem entrado aí, ele tem ido muito bem, com confiança, partindo para cima, criando oportunidades ali, jogadas. Então, estou gostando bastante dessa maneira que o Leonardo Jardim tem incluído os atletas mais jovens no elenco e colocando para jogar. E acredito que é dessa forma que as coisas vão funcionar, né? O time já se ajustou, né? E agora, com o time já ajustado, o sistema ajustado, é muito mais fácil de você ir colocando os jovens jogadores para jogar. Então, ele sabe muito melhor que eu isso, claramente, mas eu acredito que é dessa forma que a gente vai conseguir, além de destacar, né, esses jogadores, conseguir fazer grandes vendas aí. E aí, Ana, participação ontem dos Crias da Toca na partida contra o Palestino. Primeiramente, eu queria exaltar, né, como o Leonardo Jardim lança a base, né? Não é na fogueira, não é no desespero, não é porque um jogador importante lesionou e não tem outro no banco e tem que usar. De forma gradual, sem pressão, deixando eles pegarem a confiança. E a gente sabe que isso é muito importante. Quem é cruzeirense aí sabe que a gente sofreu com essa perda de grandes talentos da base, não necessariamente jogadores que viraram, né? Igual fala do Estevão, né? Que, vamos dizer assim, fez a base ali bem novo e já saiu na base mesmo. Mas o Murilo, que tá no Palmeiras, enfim, né? São jogadores que seriam úteis hoje em dia. O Ederson, né? Ele tá na Europa, enfim. Então, muito importante essa utilização da base, isso para o empresário, né, dos atletas, isso é muito bom, então facilita questões de renovação, de manter essas joias ou possíveis joias aqui. Né? Eu concordo muito com o que o Antônio falou, né, eu achei o Murilo mais contido no primeiro tempo, no segundo tempo já se soltou mais, mostrou mais personalidade, e o Kenji, né, gosta de exaltar a personalidade dele, foi para cima, chutou a gol, buscou o jogo. Isso é muito importante, está aproveitando bem a oportunidade. E é muito bom para a gente saber que tem jogadores dessa forma, assim, que estão subindo, né? Com tanta personalidade.
E para mim o top 1 disparado é o Cauã Prats, porque eu vi gente até falando assim, o Cruzeiro não precisa de olhar lateral na janela mais não, ele vai ser o nosso reserva ali do Kaique e tudo mais. Então assim, baita jogador, óbvio que é cedo para falar, né? Vai oscilar, são muito novos, mas assim, gostei do que eu vi até aqui. É, segundo jogo do Cauã Prats e dos outros dois o terceiro. Acho que o Cruzeiro está bem servido aí. São boas opções para entrar ao decorrer dos jogos, talvez os jogos mais importantes, mas eu confio muito no Jardim, sei que ele não vai queimar os meninos, e sei também, cara, que se oscilar, vamos supor, se outro jogo, se o próximo jogo eles entram, às vezes não vão tão bem, eu tô tranquila, eu espero que a torcida também tenha essa tranquilidade, né? Mas eu acho que tudo, o clima hoje do clube é muito bom. Então, a paciência também com a base, né? Vai ser melhor, tudo vai correr bem, né? Por isso que eu falo dessa sinergia que é tão importante. E aí, Baú, como que foram os crias na oportunidade de ontem, na sua visão? Valor. A primeira coisa que a gente tem que destacar, né, que a gente vem pedindo oportunidade para os meninos aí há muito tempo, né? A gente tinha expectativa que com o Seabra isso fosse acontecer mais vezes, porque ele era o treinador dos meninos, né? A maioria dos jogadores que ele acabou desenvolvendo ali no trabalho na base, mudando de posição. A gente pode falar o Japa, que jogou em várias posições na base com ele, o Joseph, então ele é um cara que moldou muito daqueles jogadores que eram opção para a gente, né? E aí depois com o Diniz a gente viu que o trabalho foi indo por água abaixo, e aí só no final mesmo, quando o Cruzeiro não tinha nenhum ponto, é que a gente teve oportunidades ali para o Kenji, para o Tevez em alguns momentos, mas não era o melhor cenário, né? E o Jardim, ele veio com essa promessa e até então ele tem cumprido, né? Ele colocou o Cauã Prats, que para mim foi um dos melhores em campo. Eu acho que é um jogador que a gente tem que ter bastante cuidado com ele. Quando eu falo cuidado, gente, porque ele é um jogador de 16 anos, ele vai oscilar, em algum momento ele vai oscilar, mas ele mostrou muito potencial, e isso me alegra bastante, porque lateral é uma posição tão difícil de você achar jogador até minimamente decente, né? A gente vê aí que o Marlon, por causa de meia temporada aí, ficou vivendo dela durante muitos e muitos anos aí no Cruzeiro. Então, a gente vê que na base tem muito jogador de qualidade, e às vezes a gente não vai ter um Neymar, mas aí às vezes a gente vai ter um jogador que vai ser útil, que não precisa a gente gastar dinheiro com Marlon, com Matheus Vital, com Ramiro, que a gente possa, né, montar o nosso elenco com jogadores que têm essa identidade já com o Cruzeiro. Eu acho que isso ajuda bastante. A gente viu nesse jogo, né, o Lucas Silva conversando com os meninos depois. No jogo, o Gabigol também gosta muito de conversar com os meninos. Teve uma foto aí que saiu hoje. Então, essa integração é muito importante, e aí por isso que a gente fala da questão da transição, né? Dos meninos saírem da categoria de base e ir treinar com um profissional para ter essa vivência, né? Imagina aí um jogador que tem a oportunidade de ser aconselhado pelo Gabi, pelo Lucas Silva, por outros jogadores experientes, Romero, Cássio. Então, isso é muito importante aí para a gente. E, assim, falando do jogo, né, o Murilo, que já, para mim, já tinha me agradado bastante desde que estreou. O Cauã Prats, o Cauã também nem se fala, né? Para mim foi um dos melhores em campo. Eu estou muito satisfeito e espero, né, que eles tenham mais oportunidades ainda para poder continuar mostrando o futebol aí. Meu destaque vai ser, claro, o Cauã pela partida que fez. Bizarro, né? A gente está falando de um jogador que podia ser sub-17, de um jogador que podia nem ter disputado a Copinha ainda, né? E já está assim, já está experiente em Copinha. E a melhor notícia para mim ontem foi ouvir o professor Jardim falando que acabou liberando o Duende Macabro para o Grêmio por dar moral ao Cauã Prats para que ele fosse utilizado no time principal do Cruzeiro. E o Cauã Prats ontem com o Samuca ainda é um jogador, né? Estão sendo as primeiras entrevistas do Cauã Prats, mas ele teve personalidade o suficiente, diferente do Duende Macabro, né? Que abriu uma barreira no jogo contra o Flamengo e não admitiu, né?
a barreira abriu. Não, você abriu. Você abriu a barreira. Né? Não foi a barreira que abriu, na verdade. E o garoto, e bota garoto nisso, né? 16 anos, o Cauã Prats admitindo que acabou falhando no jogo que é a altitude, que foi a estreia dele. Então, assim, só por isso aí, o Cauã Prats já tem um valor inestimável para a instituição Cruzeiro, né? De admitir, ele falando que não, eu falhei, e ali foi um pouco difícil, os companheiros me deram todo o suporte. Então, Cauã, você já é gigante, tá? Aos 16 anos, de ter essa personalidade. Acho que você que tem a ganhar na sua carreira de ter essa capacidade. E disputou, fez um bom cruzamento, teve um lance ali de perna direita. Pô, não é quem é canhoto aí, tá na live, não é o meu caso, né? Quando um dia eu joguei futebol, num século distante desse, mas pro canhoto, acho até que às vezes é mais difícil usar a perna direita do que para o destro usar a perna esquerda. E ele bateu de perna direita com muita capacidade, também tem uma boa estatura. Olha, temos que continuar tratando. Não é achar que o Cauã já é o Serginho, né? Lembra, quem é mais velho aí, igual eu, lembra do Serginho, que foi revelado ali na década de 90, foi até envolvido em uma troca com o São Paulo, depois arrebentou no Milan, um jogador aço. Não, mas tem potencial para virar, sim, um jogador muito importante para nós, para valer. Só por você ter a personalidade que o Duende Macabro não tem, para mim você já vale 25 milhões de euros, tá, Cauã? Deixar bem claro. O Hickman, acho que o Antônio é muito assertivo, né? Ele começa um pouco assim, um pouco afoito, depois parece que o Romero deu uma de bolace, né? Foi falando com ele, calma, calma. Ele foi se acalmando, o segundo tempo dele eu gostei bem mais. E o Kenji também, acho que o Kenji fez uma boa partida, mas é isso, né? O Jardim falou ontem na coletiva que é muito importante o treino é fundamental para colocar os jogadores mais ou menos em um mesmo nível, mas o que faz a diferença é quando o jogador vai para um nível de disputa, né? Precisa de estar focado em um nível de disputa. E é só o jogo que traz isso. A gente já não aguentava mais. Jogadores da base, eu sei que eu estou um pouco... O Caio até pediu um pouco de calma, mas é quando eu lembro de determinadas figuras, Caio. Duende Macabro me pegou. Quando eu lembro de determinadas figuras, o Duende Macabro está bem longe. Feito Duende Macabro, né? São os anti-heróis, né? Os anti-heróis de garotos como o caso do Cauã Prats, que a gente já podia ter visto, quem sabe até ainda mais novo. Mas tudo bem, Jardim está aí para fazer algumas coisas importantes, já fez algumas e vai continuar. Então é isso. Muito bem, os crias